Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é o sequenciamento da microbiota intestinal. Há um tempo atrás eu tinha um posicionamento, um pensamento sobre o sequenciamento, mas como eu gosto sempre de estudar, de correr atrás, de ver mais sobre tudo que para mim é algo obscuro, uma lacuna, eu não consigo ver com clareza, eu fui pesquisar mais sobre esse tema e eu vim fazer um update sobre sequenciamento da microbiota intestinal na prática clínica. Bora lá? Bom, Nutri, antigamente eu tinha um pouco de receio de utilizar o sequenciamento da microbiota intestinal na prática clínica. Contextualizando para vocês entenderem, eu me formei em 2014 e comecei a atender em meados de 2014, né? Eu emendei a graduação no mestrado, mas eu senti a necessidade de manter o contato com a prática para que depois que eu terminasse de estudar mestrado, doutorado, enfim, 300 anos estudando, né? Apesar de amar, mas é muito tempo que a gente fica fora dessa prática clínica, a gente vê muita pesquisa que é totalmente diferente da prática clínica. E eu tinha um medo de quando eu terminasse tudo isso, precisasse atender ou desejasse atender, eu me sentisse um peixe fora d'água, perdida, desatualizada, que é muito que eu me senti quando eu voltei a atender recentemente, pós-doutorado, porque a gente se torna expert no tema de pesquisa que a gente escolhe, mas a gente acaba ficando um pouco obsoleto sobre algumas questões da prática, de atuação na prática, né? Mas vai dar tudo certo, é só a gente se reorientar, né? Recalcular a rota, que tá tudo certo, a gente consegue, porque aprender, a gente aprendeu, tá lá dentro, é só a gente achar onde é que tá guardadinha na caixinha ali no cérebro. Bom, na época que eu comecei a atender, 2014, a gente não tinha sendo comercializado o sequenciamento da microbiota intestinal. Então, os atendimentos que eu comecei a fazer com direcionamento em microbiota intestinal, porque eu já tinha começado a estudar desde 2013, eles eram totalmente às cegas, vendada, sem saber o que estava acontecendo ali dentro, e eu ia fazendo os meus testes com os meus pacientes, tudo baseado em ciência, tá? Eu não era nenhuma doida que ia fazer um experimento com o paciente, porque isso não é correto. Tudo eu pesquisava, eu via o que tinha evidência de uso de pró-simbiótico, aplicava nos meus pacientes de acordo com o que eles traziam de doenças, de sinais, de sintomas, e eu ajudava no tratamento. Tive resultados interessantes. Eu tive uma paciente que em um mês eu vi uma melhora incrível com o uso de probióticos no colesterol dela, que estava bem elevado, sendo que ela era uma pessoa que tinha muita dificuldade de mudar a alimentação, então eu atribuo muito ao probiótico. E na época ela já estava tomando medicação para reduzir o colesterol antes desse resultado de exame. Não tinha feito muito efeito e a gente viu uma boa melhora com o probiótico. E isso foi até um estímulo para ela querer mudar a alimentação, apesar de que ela nunca foi aquela paciente que seguia 100%, sempre furava dieta e era bem difícil conduzir essa questão. Bom, particularidades à parte, naquela época eu tinha visão de sequenciamento de pesquisa. Então, que era algo muito complexo, um resultado que a gente vê o que o computador, o que o programa que fez a leitura nos traz. E eu não imaginava como era, eu não conseguia visualizar como aplicar aquilo na prática, como fazer intervenções baseadas nesses resultados, como utilizar aquilo na prática quando começou a surgir. Eu acredito que no início realmente era algo que não tinha muita aplicabilidade, pela ausência de estudos que até hoje carecem estudos com esse foco de, por exemplo, qual probiótico eu uso para aumentar determinada bactéria. E a gente sabe que a gente prescreve Lactobacillus acidófilos, mas ele vai ter uma interação com outras bactérias que ele pode levar ao aumento de outras bactérias
não só necessariamente Lactobacillus acidófilos. Então, essa relação a gente não conhece. Então, eu não consegui entender e visualizar muito bem como aplicar esse tipo de exame na prática clínica, além de achar um exame caro. E que nem todos os pacientes que eu atendia teriam condições de estar comprando. Às vezes, quando eu prescrevi um probiótico manufaturado, que é na faixa dos R$ 100 para um tratamento de um mês, o paciente já achava caro. E então era um pouco complicado eu falar que ele precisava fazer um exame que tem um valor elevado, né? Mas que a expectativa é que esses valores comecem a reduzir conforme a tecnologia vai avançando e a gente vai tendo melhores tecnologias sendo utilizadas e tudo isso vai barateando os exames. Naquela época, essa era a minha visão bem turva, bem com véu mesmo da ignorância de não entender a aplicabilidade. Hoje eu tenho uma visão diferente, eu tenho que ser sincera com vocês, eu trabalho numa empresa, eu nunca esperava que eu iria trabalhar numa empresa que faz sequenciamento da microbiota intestinal. E quando eu comecei a ver os exames, quando eu comecei a ver a aplicabilidade, quando eu comecei a ver os resultados, eu falei, nossa, isso é interessante para determinados públicos. A gente não precisa prescrever para todo mundo, né? Dependendo do público, não se faz essencial trabalhar com o exame, mas outros é muito interessante a gente utilizar para dar um norte de que intervenção fazer. Principalmente pacientes que têm doenças intestinais, têm muitas sinais e sintomas gastrointestinais, que a gente não sabe exatamente se aqueles sinais e sintomas são de fato de uma microbiota em desequilíbrio ou se não, tem outra causa. E às vezes, se a gente entra, né, com um probiótico no momento errado, a gente pode piorar tudo. Vou colocar aqui no card um vídeo aqui para vocês falando sobre minha experiência negativa com o uso de probiótico em 3 pacientes, tá? Lembrando que na época não existia o exame, então não tinha nem como eu aplicar para saber. Então, o sequenciamento, ele pode ser uma boa ferramenta, se bem interpretada, para auxiliar o nutricionista, o médico na sua conduta com os pacientes. Como eu comentei, a gente não precisa sair prescrevendo para todos os pacientes. Alguns pacientes a gente já consegue entender que tem um funcionamento intestinal dessa microbiota ok, por meio do relato dele, do estilo de vida dele. Outros pacientes a gente vê que pode ter sim uma alteração de origem da microbiota, ou que às vezes nem é, mas a gente pode utilizar como caráter de investigação. E tem aqueles pacientes que às vezes é importante, por mais que a gente saiba que tem a disbiose, ele vê para crer. Ele é tipo São Tomé, ele precisa ver um resultado ruim para cair a ficha de que ele precisa mudar. Então, às vezes, mesmo a gente tendo certeza que ali a microbiota não tá boa, que a gente precisa mudar, às vezes é interessante também aplicar o exame pro paciente ter um dado palpável e ver, nossa, minha microbiota realmente está ruim, eu preciso fazer alguma coisa, senão lascou. Então, o sequenciamento, ele vai analisar o RNA das bactérias numa região conhecida que é o 16S, que é uma região que está presente apenas em bactérias. E nessa região é a região onde o RNA dessas bactérias, né, se diferencia e a gente consegue identificar quem é quem. Então, por meio de uma amostra, vai ter um equipamento que vai fazer toda essa leitura e vai separar ali em caixinhas quem é quem, classificando em filos, né, nos grandes filos, em gênero, em espécie, quais bactérias tem ali na microbiota do paciente. E assim a gente consegue ter um panorama do que está acontecendo. A maioria dos resultados trazem ali a diversidade, então a quantidade e os diferentes tipos de bactérias que tem, e a gente consegue ver se está dentro do adequado ou se está reduzido, o que é um ponto negativo e característica até de uma disbiose. A gente consegue ver, então, a distribuição desses filos, que existe uma proporção já relatada na literatura que tem que existir.
Então, se a gente tem uma alteração dessa proporção, um aumento exagerado de um único filo, isso pode comprometer o funcionamento da microbiota. A gente consegue identificar algumas bactérias que têm caráter patogênico, bactérias que têm um caráter pró-inflamatório, bactérias marcadoras de saúde, para entender então a funcionalidade dessa microbiota de acordo com o que existe ali dentro. Então o exame ele traz esse norte bem interessante, com um panorama de uma visão geral de comunidade desses micro-organismos. A maioria dos exames, eu acho que todos, na verdade, eles avaliam apenas as bactérias, né? A gente está começando a estudar um pouco melhor a nível de pesquisa o viroma, o micoma, né? Ou seja, os vírus e os fungos, que é algo que ainda hoje, né? Eu desconheço uma empresa que avalie, mas no futuro, quando a gente tiver mais informações, muito provavelmente as empresas vão se adequar a esse novo panorama e também trazer essas informações. Mas lembrando que a nível de bactérias já temos bastante riqueza de detalhes, a gente ainda não desvendou tudo que tem na microbiota, então ainda tem muita coisa para a gente descobrir, mas com o que a gente já sabe até o momento, a gente consegue ter uma informação melhor do que está acontecendo na microbiota, de provável desbiose, aumento de permeabilidade. Os exames geralmente eles não dizem com clareza se tem aumento de permeabilidade, mas com alguns parâmetros a gente consegue estimar essa probabilidade. A gente não tem 100% de certeza, mas a gente consegue ter uma estimativa de que tal paciente tem maior probabilidade de ter um aumento da permeabilidade da barreira intestinal e o outro não. E a partir daí, a gente fazer as nossas condutas, tanto de mudanças de hábitos de vida, que, como eu sempre falo aqui, a gente tem os pilares da modulação que passam pela dieta, pela atividade física, pelo manejo do estresse, pelo manejo do sono, vários parâmetros importantes. E também a gente pode entender o melhor momento de entrar com suplementos, quais seriam os melhores, o que a gente pode fazer, o que naquele momento pode ser prejudicial para aquela microbiota comprometida, e a gente ter uma conduta mais assertiva, que é muito melhor do que as cegas. Relembrando aqui o que eu falei no início desse vídeo, eu comecei e não tinha esse teste a nível de aplicação clínica. Eu muitas vezes atuei às cegas, sem saber o que de fato acontecia na microbiota do meu paciente, fazendo as intervenções baseadas em ciência, no que os estudos mostravam de efeitos de probiótico em determinadas doenças que eu trabalhava, né? Que eram basicamente obesidade e alterações de glicemia, de perfil lipídico associados a essa doença, de pressão arterial, enfim. E eu selecionava os probióticos muito baseado nisso. E como a maioria dos profissionais, eu comecei sempre prescrevendo os manufaturados, porque eu tinha um certo receio de prescrever uma fórmula personalizada e de ela não funcionar, porque eu não tinha tanta segurança no que eu estava fazendo, principalmente depois desses eventos onde esses pacientes apresentaram esses efeitos colaterais, eu fiquei um pouco mais insegura. E meu pensamento sobre probióticos, que era também botar ele no pedestal, acabou passando um pouco e eu comecei a ter um pouco mais de cautela na prescrição de probióticos e olhar outros suplementos que poderiam ser também interessantes e aplicados ali na minha prática clínica. Bom, meu povo, esse é um update. Trouxe um pouco de informações sobre o sequenciamento. A aplicação dele melhorou muito na prática clínica. E lembrando, a gente tem várias opções no mercado. É sempre importante você ver com qual você se adapta melhor com a leitura do laudo, ver se a empresa tem suporte, ver o custo-benefício também desse exame, qual a técnica que é utilizada, ver o que você prefere para você aplicar no seu dia a dia, nos seus atendimentos,
Lembrando que você também pode trabalhar com mais de uma empresa, você não precisa ficar pegada só a uma empresa, você pode testar empresas diferentes, prescrever esses exames de empresas diferentes para os seus pacientes, para você começar a se habituar e ver qual que você se identifica mais, né? Porque a gente selecionar uma empresa vai muito além de só ter um laudo bonitinho. São vários fatores, né? Se a empresa tem suporte, se ela tratou bem o seu paciente, porque muitas vezes também vai ter esse contato direto com o paciente, se ela te responde, enfim, vários fatores. E também o custo-benefício, né? Se o valor que ela cobra, ela entrega o que realmente ela tá cobrando. Bom, pequenas dicas para vocês verem e selecionarem empresa aí que vocês gostariam. E é isso que eu queria falar com vocês, né? Trazer um pouco aí de informações que hoje em dia a gente tem uma melhor aplicabilidade e sim pode ser um grande norte na nossa conduta nutricional, nos atendimentos, ajudando aí na seleção do tratamento para o paciente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui abaixo todas as suas dúvidas sobre sequenciamento. Já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tema para você saber e aprender mais. Eu vejo que muitas pessoas aqui, a maioria assiste meus vídeos e não se inscreve no canal. Então, se inscreve para você ficar por dentro de todas as novidades, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui!